até o versículo 27, nós vamos ler nesta noite, Daniel, capítulo 9, versículo 20 ao versículo 27. Glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos ler como nós estamos acostumados. Se você quiser acompanhar aqui no telão, eu vou ler um versículo e você lê o próximo, e assim sucessivamente. Vamos lá? Daniel 9, 20 diz assim a palavra do Senhor: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. A igreja. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Amém. A igreja pode se assentar. Glorificado é o nome do Senhor. Pelo que você já viu aí, nós vamos tratar nos próximos minutos sobre as 70 semanas de Daniel. Temos um ponto específico que vamos tratar, sobretudo sobre o intervalo da semana 69ª para a semana 70ª, ou seja, da semana de número 69, nós temos o intervalo e vamos até a semana de número 70, que foi mostrado para Daniel, conforme está escrito no seu livro. Pois bem, só para introduzir, irmãos, nós vamos começar falando um pouquinho sobre Daniel. Nós vamos falar um pouquinho sobre quem foi Daniel. Todos nós já sabemos, a igreja sabe. Se alguém não sabe, vamos falar agora. Daniel era um servo do Senhor, da tribo de Judá, e por cerca, ele nasceu em torno do ano de 605 a.C. e morreu por volta de 536 a.C. Ele viveu entre 69 e 70 anos. Eu acho emblemática essa idade que ele morreu. Ele morreu aproximadamente nas 70 semanas. É engraçado isso aqui, é interessante. Bom, enfim, o que aconteceu? A Babilônia invade, eis que Babilônia invade Jerusalém, invade Israel, leva de Jerusalém os utensílios da casa de Deus, leva os tesouros. E aí, o que acontece? O rei Nabucodonosor diz: olha, eu quero que você traga alguns príncipes, alguns nobres aqui para a Babilônia, que eu quero que eles aprendam os costumes dos babilônicos, e eu também quero saber como que se dão os costumes, a adoração aí no meio de Israel. Então escolhe entre jovens em quem não haja defeito, pessoas sem defeito, pessoas
totalmente saudáveis, porque eu não quero na minha presença, para chegar na presença do rei, ele não queria ninguém com nenhum defeito, eu quero pessoas saudáveis, e elas não vão estar na minha presença de imediato, elas vão ficar cerca de 3 anos aqui sendo preparadas, alimentando, conhecendo o costume, conhecendo a língua dos babilônicos, para que depois essas pessoas sejam apresentadas diante de mim. E se, aí tem um detalhe, se elas forem consideradas dignas, elas assistam diante de mim, ou seja, que essas pessoas venham a ser meus assessores, digamos assim. Bom, essa é só a introdução. O que acontece, irmãos? Acontece o seguinte: Daniel, ele colocou no seu coração que ele não ia se contaminar com os manjares do rei. Daniel, Azarias, Misael e Ananias, que depois eles receberam outros nomes, mas esses são os nomes originários deles, os nomes judeus deles, eles colocaram no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Em colocando no seu coração, o chefe dos eunucos falou o seguinte: eu não posso fazer isso. Ele temeu pela sua vida, porque se eu tiro de vocês a porção de alimento, porque o rei determinou inclusive qual seria a porção do alimento que eles teriam diariamente, se eu tiro e vocês sendo apresentado ao rei, vocês apresentem-se com um semblante inferior aos demais, o rei vai cobrar isso de mim. Eis que Daniel diz: não, pode deixar, pode retirar, que vamos fazer um teste de 10 dias, eu quero que retire o vinho, quero que te retire as carnes, retira tudo, deixa a nossa alimentação só na base de verduras e frutas, deixa essa alimentação mais saudável aqui. Ao cabo de 10 dias, Daniel e os seus companheiros tinham uma aparência melhor do que os demais. Eles tinham uma aparência bem melhor do que os demais. Então, diante disso, o chefe dos eunucos falou: bom, então você pode continuar com os seus costumes, mas deixa que o costume de Daniel e seus companheiros não era um costume simplesmente alimentar. O costume principal deles, irmãos, era dobrar os seus joelhos 3 vezes ao dia, voltar o seu rosto para a direção de Jerusalém, e eles se lembravam, falavam: olha, Senhor, nós estamos aqui na Babilônia, mas nós somos teu povo. Olha, Senhor, nós estamos aprisionados, mas nós somos príncipes de Israel. Aí agora eu quero te dizer uma coisa logo no início desta palavra: não importa aonde você esteja, não importa em que posição que o mundo, guarde isso que eu vou te falar agora, não importa em que posição o mundo te colocou, não importa onde é na escala social que você se encontra, o que importa é que você é um príncipe do reino dos céus, aleluia. E essa certeza, ela não se encontra nas suas vestes, essa certeza, ela não se encontra no teu ordenado, esta certeza, ela não se encontra no carro com que você se locomove, esta certeza não se encontra no círculo de funcionários da sua empresa no qual você está incluído, esta certeza se encontra na tua salvação em Cristo Jesus. O mundo pode te olhar e dizer: este é um coitado, aquela ali, ela quase não sabe ler, aquele outro ali, ele nem sabe entrar, ele nem sabe pegar nos talheres direitos para estar diante dos príncipes. Eu quero te dizer uma coisa: um dia você há de se assentar numa mesa, e nesta mesa, estarão colocados os melhores manjares de todo o universo, e você não estará do lado de trás, você estará sentado na mesa, e o Senhor dos Senhores, Ele vai te servir, Ele vai falar: ora, como você esteve comigo na cruz, você estará também comigo na glória. Glorificado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que acontece? Daniel tinha esta certeza no coração dele. Não importava se ele estava vestido de pano de saco, não importava se ele estivesse longe, como ele estava longe de casa, importava-se era ele ter certeza de quem ele era. Aí neste momento eu gostaria que você se fizesse uma pergunta aí no silêncio do teu coração. Você pergunte nesta noite, por favor: quem eu sou? Você pergunte aí: quem eu sou?
Agora você olha para Jesus, olha para o Espírito Santo e pergunta para ele: Espírito Santo, quem eu sou? Pergunta para o Espírito Santo, quem eu sou? Você vai entender, irmãos, que você não é qualquer um. Você vai entender, minha irmã, que você não é qualquer uma. Ei, eu quero te dizer uma coisa: Deus tem segredos contigo, Deus tem mistérios contigo. Arabaxaio, ao abrir da tua boca, o mundo espiritual se move. O inferno tem que fechar as portas, porque você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Este poder, esta autoridade, esta unção, ela está sobre a tua vida. Use-a pelo amor de Deus. Às vezes você está olhando para uma prova de concurso, que coisa pequena. Às vezes você está olhando para uma enfermidade, que coisa pequena. Às vezes você está olhando para uma necessidade, que coisa pequena. Ei, o Espírito Santo está me incomodando nesta noite para te dizer: todas as vezes que você for afrontado pelo mal, pela tentação, pela provação, a bagadaiaxaia, tenha bem certo na tua mente quem você é e diga para a tua necessidade, diga para a tua dificuldade: eu sou um príncipe, eu sou uma princesa do reino de Deus. Bagadaxarai, deramanachai, emafasai, auei, decanta rabaxabagadaraio. E você vai ver, se as portas não vão se abrir, e você vai ver se o mar não vai se abrir, e você vai ver se as montanhas não vão cair. Rabagadachai, levanta a tua cabeça. Ebagaiasu, Ramachaio, levanta a tua cabeça, porque o Senhor dos Senhores é contigo. Saia daqui fortalecido nesta noite. Ebagassuriandalamanaya, saia daqui fortalecido nesta noite. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Xarabagadaha. E passado o período de 3 anos, eis que todos aqueles servos são apresentados diante do rei Nabucodonosor. Ele olha para todas aquelas pessoas, eram escravizados de diversas nações, e olha muitos jovens, e ele olha para aqueles, todos eles cuidados de acordo com o costume da Babilônia, mas nenhum deles foi apresentado tão saudável. Nenhum deles foi apresentado tão inteligente. Nenhum deles foi apresentado tão sábio quanto Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Aplauda ao Senhor. Agora só tem um detalhe: eles foram colocados diante do rei, e eles o serviram. Só que as provas vêm. Fala para o seu irmão aí, por favor, as provas vêm. As provas vêm. De repente os inimigos lá no seu serviço vão chegar e falar: olha, este aqui, ó, eu peguei ele na hora do expediente, era 12:00, eu não sei o que ele estava fazendo não, mas ele estava com o rosto no pó. Alguém já foi pego nessa situação no serviço? Irmão, tem hora que o Espírito Santo de Deus toma a gente, que não interessa onde você está. Ei, eu quero te dizer uma coisa: Magadachai de Mananá, mais importa agradar a Deus que aos homens. Mais importa agradar a Deus que aos homens. Amasso e derras. Então quando o Espírito de Deus te incomodar para adorá-lo, seja no banheiro, seja no teu local de trabalho, seja dentro do ônibus, seja dentro do metrô, seja no meio da rua, dobre o seu joelho e diga: só o Senhor é Deus, porque Ele tem mistério com isso. Amagadachai, Ramanachai. E chegaram e disseram: esses jovens aqui, ó, esses aqui foram pegos fazendo coisa que não deveria. Qual era a coisa? Adorar ao Deus único, verdadeiro, que fez os céus e a terra. Mas nós temos diversos deuses aqui, e eles estão adorando, dizem que só existe um único Deus verdadeiro. Não tem problema não. Joga eles no lago aí, ó. Joga eles aí dentro da fornalha de fogo ardente. E aí de repente aquece essa fornalha 7 vezes. Joga lenha, joga lenha. Quem nunca passou por isso? O inimigo te acusa. O inimigo vai, ele aponta o dedo para você. Aí o inimigo, achando que não está muito bom, ele fala para o outro assim, ó: ele está sofrendo, não está? Joga lenha, joga lenha, joga lenha, que eu quero ver o fogo ferver debaixo dele. Oh meu Deus, ai, decanta
joga lenha, coloca lenha, deixa o fogo acender, deixa o fogo queimar 7 vezes. Eu quero te dizer uma coisa, eu vou contar em pouquíssimos minutos um testemunho. Estava eu em uma situação e de repente adorando ao Senhor meu Deus, é claro, fui encontrado entre aspas em falta entre os homens, e os homens começaram a se incomodar com a minha forma de ser, com a minha forma de me portar no meu local de trabalho, e então de repente fizeram uma acusação tramada lá no inferno, irmãos, tramada lá no inferno. Preste bastante atenção para você entender que o Deus de Daniel continua vivo e atuante. Glória ao nome do Cordeiro. E aí estava eu lá, começo a sofrer aquelas afrontas, aquelas perseguições. Aí o inimigo soprou no ouvido deles: joga lenha, joga mais lenha, aquece o fogo 7 vezes. E a coisa que estava difícil ficou mais difícil, e eu comecei a ser acusado, e eu comecei, meu Deus, o que vai ser de mim? E eu corro para o meu quartinho. Oh Jesus, obrigado pelo quartinho. Fala para o Senhor: obrigado pelo quartinho, onde eu vou buscar a tua presença. Glória ao nome do Senhor. E eu vou para o meu quartinho e muito preocupado. Estava muito preocupado, irmãos. E eles levantaram documentos contra mim, levantaram fotos, levantaram não sei o que, e eu nem sabia, e etc. E a situação ficou tramada lá no inferno, e a situação ficou difícil, e ficou difícil. Problema não. De repente chega a acusação para mim. Pum! Meu Deus, como eu vou fazer agora? Peço socorro para um. É quando você está numa situação difícil, o que aqueles que não são amigos de verdade fazem? Sai para lá, desaparece um, desaparece outro, e fica só você e sua família chorando: Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. Tem nada não, irmão, tem nada não. Você tem que entender que Deus é por você. Você só não pode abandonar a tua fidelidade. Fidelidade ao Senhor, fidelidade ao Senhor. E aí o que acontece? E as acusações aumentaram. Aí de repente, num determinado momento, quando eu já não suportava mais, eis que entra pela porta da minha sala. Pá, pá, bem-aventurados os pés daqueles que anunciam boas novas, irmãos. Continue anunciando. Se Deus te deu um dom de profecia, profetize. Se Deus te deu um dom de cura, cure. Se Deus te deu um dom de intercessão, interceda. Se Deus te deu um dom de missão, faça missões. Glorificado é o nome do Senhor, porque lá na outra ponta tem alguém que está precisando do teu ministério. Tem alguém que está precisando de ser tocado por aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Kadai, Achai, Ramana, Gadachai, Decanta, Névia. E aí, para resumir a história, irmãos, eu estou sentado na mesa desolado. A palavra era essa. Não me esqueço daquele dia, pastor Zé. Eu sentado, desolado, eis que entra uma serva do Senhor. Ela trabalhava na limpeza da empresa. Eu nem conhecia aquela irmã, nem sabia que ela era crente, nem a conhecia. Já vem ela de lá. Ei, coloca a mão no meu ombro e fala: ô meu servo, eu estou dando uma ordem ao teu respeito hoje, porque o homem acha que ele derruba, mas quem levanta e derruba sou eu, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí eu levantei os olhos para ela atônito e falei: do que a irmã está falando? E o Senhor continuou falando: eu vou derrubar. Foi nada não, irmãos. A pessoa que estava tramando toda aquela situação, ela foi visitar um parente no cemitério. Ela foi visitar um parente no cemitério. A pessoa bebia praticamente do meu copo. Eu compartilhava o salgadinho na minha mesa. Ela foi visitar um parente no cemitério. E a hora... 2 parentes, pai e mãe, que estavam mortos e enterrados ali na mesma sepultura. E eu conto isso para honra e glória no nome do Senhor, não é para outra coisa, porque é Deus quem designa os dias das pessoas. E naquele dia que aquele homem chegou, ele dobrou o seu joelho para chorar a morte do seu pai e da sua mãe. Veio alguém por trás e retirou-lhe a vida. Não brinque com Deus. Quem aqui é do Senhor? Quem aqui é do Senhor? Assustador esse testemunho, né, irmão? Não queria eu a morte daquele ser humano, mas Deus é que sabe o tamanho do mal que estava sendo planejado contra a minha vida. E Deus te livra do mal. Se for necessário, Ele derruba sim. Se for necessário, Ele tira sim, porque Ele é Deus e Ele te ama. Arabagadaia, da Sorianda, Lama.
Anais. Eu conto esse testemunho, irmão, para que a fé da igreja se fortaleça, porque assim como aconteceu com Daniel, assim como aconteceu com aqueles 3, aleluias, que estavam na fornalha de fogo ardente, e o fogo foi aquecido 7 vezes, mas o fogo não os queimou, glória ao nome do Senhor. Aí depois vem Daniel, você conhece essa história, e ele continua adorando a Deus, e pelo fato dele estar adorando a Deus, ele foi jogado na cova dos leões, mas os leões estavam de barriga cheia. Os leões eram leões amigos dele, eles eram amigos dele, e enquanto ele estava ali dentro, os leões estavam só passeando, só passeando, só passeando. Vocês conhecem a história. Ele saiu de lá ileso, para a honra e glória do nome do nosso Deus, para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Você sabe por quê? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Pode aquecer a fornalha 7 vezes, pode abrir a cova dos leões, mas todos os teus dias estão contados diante de Deus, e nenhum fio cai do seu cabelo, da sua cabeça, sem que Deus assim o autorize. Quem crê, glorifica a Deus nesta noite. Glorificado é o nome. Mas isso ocorre não com aqueles que estão com os olhos postos nas riquezas deste mundo, mas isso ocorre não com aqueles que estão olhando só para as mãos do nosso Deus. O Senhor anda buscando os fiéis da terra. Onde estão os fiéis da terra? Onde estão os fiéis da terra? O Senhor está ansioso por compartilhar os seus segredos. O Senhor está ansioso por compartilhar os seus mistérios com alguém. Você aceita? Você aceita compartilhar os segredos de Deus? Aleluia! Ninguém aqui está dizendo para você não trabalhar, ninguém aqui não está dizendo para você não comerciar, ninguém está falando para você não produzir, mas eu estou te dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glorificado é o nome do Senhor. Então, uma vez que nós já falamos sobre Daniel, já falamos sobre Misael, Ananias e Azarias, agora eu vou lhe falar das 70 semanas de Daniel. E Daniel pega e ele continua louvando e adorando a Deus 3 vezes ao dia. Pois bem, Daniel, irmão, não era um homem desocupado, não. Às vezes você fala assim: ah, mas Daniel, naquele tempo, Daniel foi o príncipe. Ele governou toda a Babilônia e tinha mais de 200 províncias sob a tutela, sob a ordem de Daniel. Era um homem muito ocupado, era um governante muito ocupado. Seja você um governante muito ocupado, seja você uma empresária muito ocupada, seja você um estudante muito ocupado, mas não se esqueça de adorar a Deus 3 vezes ao dia, pelo menos. Glorificado é o nome do Senhor, porque Deus tem uma matemática e uma lógica diferente de agir. Enquanto você o busca, Ele busca riquezas para você. Enquanto você o adora, Ele busca solução para os teus problemas. Eu quero lhe dizer uma coisa: enquanto você estiver produzindo para a obra do Senhor, você estará vivo, você estará saudável, você estará forte e você estará conquistando. Deixe de adorar o Senhor e a sua vida começa a secar como a árvore seca. Amém? Amém? Glória ao nome do Senhor. Daniel queria muito mais, irmãos. Estou falando de um homem, irmãos. Eu estou falando de um homem que eu quero dizer, na humanidade, eu acho que não conta nem nessa mão quantos homens tiveram tanta intimidade com Deus quanto ele. Embora fosse governador de toda a Babilônia, Deus achou em Daniel um amigo íntimo. Deus achou em Daniel alguém em quem ele podia confiar. Ele falou: Daniel, eu vou te confiar uma coisa muito simples, Daniel. Eu vou confiar a você simplesmente os destinos da humanidade. Como é que é? Há 2000
2.500 e tantos anos atrás, eu vou lhe confiar os destinos da humanidade. Como é que é? Ele foi lá, detalhe, primeiro antes de Deus, olha que interessante, isso aqui é muito interessante para nós. Antes de Deus revelar a Daniel os segredos da humanidade, Daniel entendeu. Você pode ler sua Bíblia. Então eu entendi pelos livros que o tempo da reconstrução de Jerusalém eram 70 anos. O que ele estava dizendo para nós nesta noite? Primeiro, antes de Deus revelar para você de outras maneiras, você tem que entender pelo estudo, pela meditação na palavra de Deus. Porque não existe nada, irmãos, desde Daniel, desde Davi, desde Moisés, não existe nada que esteja de Deus, que esteja em contradição com a tua palavra, porque no fim, Deus é a própria palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Então já te dei por onde começar, por onde eu começo. Aprenda a palavra, dedique-se à palavra, ame a palavra, cheire a palavra. Meu querido, está tudo aqui. Oh Senhor, eu quero o que Daniel teve. E aí Daniel entendeu que os anos da reconstrução eram 70 anos. Deus falou: agora que você entendeu na minha palavra, Daniel, eu vou te dar algo a mais, como a gente fala agora na nossa época, eu vou te dar o plus, eu vou te dar um pouquinho a mais, Daniel. O que não está escrito aqui, você vai escrever. Fale para o seu irmão, cutuque ele, fala. O que não está escrito, Deus vai te mostrar e você vai escrever. O que não está escrito, Deus vai te dar e você vai escrever. Quer ver? Aí Daniel entendeu. 70 semanas, primeira semana, cada semana glorificado ao nome do Senhor, cada semana representando um ano. E Deus dividiu pelos versículos que nós lemos, primeira coisa, em 7 semanas. Que é isso, meu Deus, essas 7 semanas? Daniel perguntou e Deus falou: 7 semanas, reconstrução de Jerusalém e dos muros. Dentro dessas 7 semanas, olha só, eram 49 anos. 7 vezes 7, 49. 49 anos. Então, dentro de 49 anos, preste atenção, seria reconstruído o templo. O templo foi reconstruído em 49 anos. Acabou, fechou a primeira semana. Aí vem a sua Bíblia e fala: depois daquelas 7 semanas, vem 62. Eu já falei isso até no primeiro culto. 62 mais 7 são quanto? 62 mais 7 são quanto? 69. Então agora a gente tem 62 semanas. Tá, Senhor, mas o que são essas 62 semanas? Essas 62 semanas é a partir da reconstrução de Jerusalém. Nós vamos contar, olha só, irmão, 62 semanas, tá aqui para eu não me equivocar. Quantos anos? 434 anos. Daniel ia morrer, ele morreu muito tempo antes, irmãos, disso aqui se cumprir. Não se preocupe não, eu já falei aqui um dia desse, não se preocupe não. As promessas que Deus tem para a tua vida, guarde isso. Não seja capitalista, guarde isso. Não seja individualista. O que Deus separou para você é para abençoar a tua 10ª geração também. Você pensa que essa criança que está bem aqui do irmão Ior, você pensa que ela já não tem a bênção que Deus prometeu para os pais? E os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos serão abençoados. Portanto, se você já trabalha para o Senhor, trabalhe mais. Se você já adora o Senhor, adore mais, porque você está elevando o nome da tua família até a última geração, antes da volta do Senhor. E glorificado o nome daquele que vive e reina para todo o sempre. Amém e graças a Deus. Pois bem, 434 anos. Que período é esse, pastor Ivan? Esse período começa na reconstrução de Jerusalém e ele termina, olha que interessante, ele termina até o advento do Messias. Quem é o Messias? Quem é o Messias? Então o que acontece? Jesus nasce. No dia que Jesus se apresenta para João Batista, e João Batista fala: não, eu que posso ser batizado por você, eu não tenho autoridade nenhuma para te batizar, e você vem a mim para me batizar. Jesus fala: deixa quieto,
deixa estar por enquanto. Agora é necessário que se cumpra a lei. Eu quero que você me batize quando João Batista batiza Jesus, e que Jesus desce as águas batismais, e que o Espírito Santo vem em forma de pomba, e que a voz do Deus diz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Neste momento, irmão, neste momento estava sendo selada esta semana de número 62. A vinda de Cristo, ela ia ser coroado com o ministério de Jesus Cristo. E irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa, olha que interessante. Os irmãos que vieram no primeiro culto já sabem disso. Olha que interessante. 7 mais 62, 69. Jesus Cristo ia passar por esta terra e ele ia morrer como qualquer homem morre. Não sei se morreria com 33, não sei se morreria, com que idade ele morreria, mas Jesus iria. E depois que Jesus fosse, nós teríamos duas opções. Opção A: o povo judeu entendeu que Jesus era o Messias. Essa era a opção A. Uma vez que o povo judeu entendeu que Jesus era o Messias, a semana de número 69 ia se fechar e ia iniciar-se a semana de número 70, que é uma semana de dor e sofrimento. Está tudo resolvido. Mas então por que Deus fez essa divisão? Aí o Senhor me faz entender na sua palavra. Porque desde o princípio, quando nós pecamos, o coração de Deus ferve de amor por você. O coração de Deus ferve de amor por mim. Deus não poderia deixar passar a oportunidade de abrir a porta para nós. A porta foi aberta, mas a porta estava fechada. E como esta porta foi aberta, irmãos, o intervalo entre a semana 69 e a 70, ele poderia ser curtinho, ele poderia ser só o intervalo da vida de Cristo. Mas por quê? Já disse também mais cedo, porque Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Se ele tem uma aliança com alguém, ele vai cumprir esta aliança, desde que este alguém mantenha a sua parte no trato. E Deus estava ali. A aliança de Deus era com Abraão. A aliança de Deus estava firmada na antiga promessa. Mas Deus, olhando para Adão, para aquelas famílias que se perderam, para aqueles que adoravam muitos deuses, olhando para o futuro da humanidade, ele viu milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de almas, e ele se lembrou do que ele disse a Abraão: Abraão, oi Senhor, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glorificado é o nome do Senhor. Quando ele diz que serão benditas, irmãos, ele tem que abrir a possibilidade de bênção, porque se ele não abrisse a possibilidade de bênção, a palavra dele não era fiel. Mas repita comigo: a palavra de Deus é fiel, é fiel, é fiel. Aí o que acontece? Semana de número 69, eu comecei aqui a falar mais cedo, ela estava na contagem. Talvez eu não tenha sido bastante claro mais cedo, mas eu serei claro e evidente agora como foi o fato que aconteceu. Jesus morreu. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e Jesus subiu. Pronto, acabou, fechou. Olha, irmão, fechou-se a semana de número 69. Acabou. E agora começa a 70. Tudo dependia do que aconteceu naqueles poucos anos de ministério. Porque, número 1, Jesus Cristo houvera pecado, você não estaria aqui. Número 2, primeiro, se Jesus tivesse falhado, você não estaria aqui, eu não estaria aqui, este mundo não existiria como existe hoje. Segunda possibilidade, e você acha que Jesus não foi tentado? Quem aqui tem certeza que Jesus foi tentado e muito? Claro, está na palavra que ele foi tentado e muito. Então, as coisas não são simples assim, porque você pode pensar: mas Jesus rechaçou o inimigo ali no monte, não sei o que. Eu quero lhe dizer
dizer uma coisa: muitos dos pecados do ser humano, e Jesus como um humano veio, muitos dos pecados, olha isso aqui, igreja, muitos dos pecados do ser humano, eles são cometidos em pensamentos, em palavras e em atos. Jesus poderia ter pecado em pensamento, Jesus poderia ter pecado no oculto, como às vezes nós pecamos. Precisava haver um cálculo, precisava passar. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, precisaria também passar pela régua da santidade de Deus, pela régua. Você voltou, meu filho? Voltei. Espera um pouquinho aí, que a régua vai passar sobre a sua vida, e se a régua te aprovar, aí a gente passa para a segunda possibilidade. A segunda possibilidade era se o povo de Israel tivesse aceitado a Jesus. Se Israel tivesse aceitado a Jesus, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui, porque a palavra de Deus diz assim. Aí eu me volto aqui para a palavra de Deus, que diz assim, ó. Cadê onde nós estamos? João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Tem algum equívoco nessa palavra aqui? Não. Para quem que o Senhor veio? Para quem que o Senhor veio? Para os que eram seus. Ele veio para Israel. E se Israel tivesse recebido ao Senhor, irmão, essa história aqui de 70 semanas já tinha acabado há muito tempo. Mas o que acontece? Mateus capítulo 27, 22 e 23, assim: disse-lhe Pilatos, ele está falando com o povo judeu: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. O que você entende por esta expressão, seja crucificado, falada pelos judeus? Nós não o reconhecemos como Messias, nós não o queremos, nós não queremos a salvação que Ele nos está oferecendo. A partir deste momento, e só a partir deste momento, vem Paulo e diz o seguinte lá em Atos 13:46: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Ele está apontando para os judeus. Era mister que a vós fosse pregada primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Eis que nos voltamos para a Adegales, eis que nos voltamos para o Gama, eis que nos voltamos para o Brasil, eis que nos voltamos para a Palestina, eis que nos voltamos para os Estados Unidos, eis que nos voltamos para a África. Em todos os continentes, em todos os cantos deste planeta, foi aberta a porta da salvação. Glorificado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de então, você e eu tivemos a grande oportunidade, a grande possibilidade de entrar no que eu chamo aqui de a brecha de Deus, a vírgula de Deus, o período entre a semana 69ª e a semana 70ª. Nós estamos neste período chamado período da igreja. Diz glória a Deus, por favor. Período da igreja, período da igreja. E o que quer dizer isso? Todas as bênçãos de Deus estão destinadas para nós, e a melhor delas se chama a salvação da nossa alma. Basta você levantar a mão e dizer: Jesus, eu te aceito, que você passa a fazer parte do rol daqueles destinados a morarem no céu com Cristo. Amém? Mas como que isso foi? Como que isso foi chancelado no mundo material? Deus é um Deus? Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Preste atenção. Em cada momento da história da humanidade, um deles apareceu por aqui. Olha que interessante.
No princípio criou Deus os céus e a terra e etc e tal, que você conhece. Todos os dias, na viração do dia, Deus Pai aparecia e falava: Adão, Adão, onde você está? Aí Adão falava: estou aqui, meu Criador, estou aqui, meu Rei, estou aqui, meu tudo. E Deus se alegrava com a alegria de Adão, e Deus ficava feliz com a felicidade de Adão, até Adão pecar. Adão pecou e Deus falou para os anjos: fecha aí essa porta desse jardim e joga eles para fora. E aí, irmãos, nós tivemos um período tenebroso, um período difícil da história da humanidade, no qual o Espírito Santo de Deus, preste atenção, de tempos em tempos, olha só, de tempos em tempos, ele vinha e se apossava de uma pessoa para cumprir os propósitos de Deus. Porque embora o homem pecou, guarde isso, embora você tenha pecado, embora eu tenha pecado, embora nós pequemos diariamente, o Senhor não nos abandona. O Senhor não nos abandona. Ele vive a nos procurar. Ele está dizendo: volta, 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 volta para o convívio comigo, volta para este ambiente de santidade, volta para este ambiente de intimidade comigo. Eu não te rejeitei. Você pode ter cometido o pior pecado da humanidade, que o Espírito Santo te diz nesta noite: eu não te rejeito. Aleluia, glorificado é o nome do Cordeiro, glorificado é o nome do Cordeiro. E neste período nós tínhamos, irmãos, a história se passando e Jesus Cristo se aproximando, a plenitude dos tempos se aproximando, chamada de o resgate. O resgate, ele deveria existir, porque havia sido predito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já estava predito. Porque, ei, eu quero te dizer uma coisa: Deus sempre deixa uma brecha aberta, Deus sempre deixa uma possibilidade aberta, uma possibilidade de salvação, até que a porta se feche. Um dia a porta há de se fechar. No entanto, eis que no tempo, na plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher e etc e tal. Ele foi vindo do Espírito Santo de Deus, e nós sabemos toda a história de Jesus. Jesus Cristo veio, Deus Pai no início, Deus Filho aqui agora. Acabei de te dizer, o ministério de Jesus todo se passou e a semana de número 69 fechou. E aí Jesus Cristo sobe, e aí é feito aquela contagem lá no céu, é feito toda aquela conferência no céu, e nós chegamos à conclusão de que tudo deu certo. Tudo deu certo. Jesus Cristo não pecou, glória a Deus. Jesus Cristo é sem pecado, glória a Deus. Jesus Cristo é santo, glória a Deus. Jesus Cristo permaneceu fiel, glória a Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Segundo ponto, ele foi rejeitado pelo seu povo. E agora é o seguinte: pronto, há de começar o intervalo de Deus, a porta que Ele te abriu para te abraçar. Nesse intervalo de tempo haveria de existir um fato para marcar esse tempo, irmão. Eu acho que foi o tempo mais angustiante. Olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E está lá os discípulos lá orando, e eles estavam orando, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, menos de 2 mesezinhos depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, eles estavam lá reunidos, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Quem aqui fala em línguas estranhas? Quem aqui fala em línguas estranhas? Toda oportunidade que você tiver de falar em línguas estranhas, fale, porque independentemente do que estiver acontecendo por aí, você estará sendo edificado, e você estará testificando que o Espírito Santo de Deus desceu. Aleluia! Kabagadai! Ei, Jesus Cristo foi, o Espírito Santo desceu, porque Deus jamais nos deixa órfãos, Deus jamais nos deixa desamparados. Aleluia, 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 glorificado é o nome do Senhor. E o Espírito Santo desceu naquele dia para subir, sabe quando?
ele desceu para subir. Daqui a pouco eu te digo quando. Porque aí nós entramos no intervalo. No intervalo, estamos vivendo o intervalo, o tempo da igreja. O que acontece nesse tempo, pastor? As pessoas comem, bebem, casam, dão-se em casamentos, as pessoas aceitam Jesus, as pessoas rejeitam Jesus. Mas e a igreja, pastor? O que acontece? Nesse período, primeira coisa, a igreja está amparada. O Espírito Santo está aqui hoje, ó. O Espírito Santo está aqui, ó. O Espírito Santo está aqui, ó. Se você quer bênção, peça a Ele. Se você precisa de saúde, peça a Ele. Se você precisa de fortalecimento espiritual, peça a Ele. Se você precisa de uma porta aberta, peça a Ele. Que Ele não está no céu, Ele está aqui. Ele está aqui. Dê crédito ao Senhor que está clamando por alguém que queira ter um relacionamento íntimo com Ele, um relacionamento santo e íntimo. O Espírito Santo está aqui. Então, primeira coisa, o Evangelho é pregado nesse período, como eu estou pregando agora. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, hoje é uma excelente noite de salvação para você levantar a sua mão, porque a porta está aberta. A porta está aberta. A porta está aberta. A porta da salvação está aberta. Segunda coisa, a igreja do Senhor há de prosperar. A igreja do Senhor há de prosperar. Por quê? Porque o dono dela se chama Jesus. O nome dele é Jesus. E todo projeto no qual Jesus Cristo põe a mão, ele avança. Não se preocupa não. Alguém falou mal, alguém abandonou, alguém criticou, alguém acusou. Não se preocupe, porque a obra do Senhor sempre avança. A obra do Senhor sempre cresce. Períodos de dificuldade sempre existirão, mas não se preocupem não, porque nas palavras do próprio Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A aflição é passageira, mas a glória é eterna. A aflição é passageira, mas a vitória é para todo o sempre. Aleluia e glória ao nome do Senhor. E nós estamos vivendo este intervalo. Este intervalo ele pode acabar daqui a 1/1000º de segundo. Esse intervalo pode acabar daqui a um dia. Esse intervalo pode acabar daqui a um mês. Esse intervalo, olha, a semana de número 70 está se aproximando. Nós estamos na última hora, irmãos. E qual vai ser o fato? Qual vai ser o fato que vai marcar a passagem desse intervalo para a semana de número 70? Qual é? Só os irmãos que não estavam no primeiro culto, qual é? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar ao Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. O intervalo que está aberto, ele vai se fechar no dia que a trombeta soar. No dia que a trombeta do Senhor soar, irmãos, que o Senhor te chamar, neste dia que ele não vai botar os pés sobre esta terra, mas dos ares, ele vai determinar o anjo: toca a trombeta e você será sugado, você será atraído. Ei, Tagaz, Uriandalamaná. Eu quero te dizer uma coisa: o Senhor não faz nada sem antes nos dar um gostinho. Está na palavra dele, que ele não faz nada sem antes avisar, sem antes mostrar, sem antes nos instruir como será. Pergunta para mim, como será então? Quem aqui já falou em línguas estranhas? Às vezes a gente pensa que as pessoas são malucas, elas começam a falar em línguas estranhas, daqui a pouco você começa a ter vontade de pular. Quem já passou por isso? Daqui a pouco você tem vontade de pular mais alto. Quem já passou por isso? Daqui a pouco você já não está sentindo dor nas pernas. Ora, mas eu tenho um problema no pé e eu não estou sentindo, e eu estou pulando, e eu estou glorificando. E você sabe como é que é o nome disso? Não vou falar muito sobre isso. Sabe como é que é o nome disso, igreja? O nome disso é peso de glória. O peso de glória, ele não te empurra para baixo, ele te leva
leva para cima, aleluia. Então você quer sentir como vai ser, um gostinho de como vai ser na volta do Senhor? Adore ao Senhor, adore ao Senhor em línguas estranhas, transborde na presença do Senhor. Se coloque de pé, igreja. Glorificado é o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia, 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 aleluia. Glorifique ao Senhor porque Ele está aqui. Aleluia, 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 aleluia. Então naquele dia você vai subir. O peso de glória, a glória do Senhor vai te carregar, e você vai encontrar com o seu Senhor nos ares, nas nuvens. Glorificado é o nome do Senhor. E quando você se encontrar com o Senhor nas nuvens, não olhe para trás, não faça como a mulher de Ló. Ei, não olhe para trás. Você sabe por quê? Neste dia, a semana de número 70 estará começando aqui na terra. E ai daqueles que estiverem aqui naquele período, porque vai ser um período de aliança, está na palavra do Senhor, entre reinos. Aparente bonança, porque o inimigo ele faz assim. É como alguém oferecendo uma droga para a pessoa a primeira vez. Ele a primeira vez é de graça. Essa para você é de graça, não é? Mas a próxima ele vai te cobrar o preço dobrado. E aí o que acontece? Vai haver uma aliança, e essa aliança a princípio será muito boa, muito saborosa, muito prazerosa. Haverá prosperidade, muito alimento, todo mundo feliz, muitos shopping centers, muita alegria, até que o inimigo coloque as garras de fora. Aí neste dia, irmãos, ele vai pegar a profanação, como aconteceu lá no passado. Ele vai pegar a obra suja das suas mãos e vai colocar no templo do Senhor. E quando o templo do Senhor for profanado, e quando a adoração que era de Deus se voltar para o inimigo, detalhe, vírgula, o Espírito Santo de Deus, olha só, o Espírito Santo de Deus que te conduziu, ele e aí o que acontece? Nesse período, quando chegar no período de 3 anos e meio da última semana, o inimigo vai falar: agora é comigo. Você vai ter que me adorar, porque senão não tem alimento. Você vai ter que ter o meu sinal, porque senão você não se diverte, não compra, não viaja, não sai nem volta. Ainda existirá um remanescente de pessoas que ouviram palavras como esta desta noite e que sabem que salvação só em Jesus Cristo, salvação só em Jesus Cristo, salvação só em Jesus Cristo, que ainda alcançarão pela repescagem a misericórdia de Deus, mas vai ser sob muito sofrimento, muita dor, muita tragédia, muita desolação. Pois bem, os últimos 3 anos e meio da semana número 70 serão anos cruéis, serão anos de domínio de Satanás, até que novamente brade no céu: eis que vem alguém aí, ó, eis que vem alguém aí, ó, eis que vem alguém aí, ó. Porque, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Olha o que diz lá em Apocalipse 19, 11 a 16. E vi o céu aberto. O inimigo pensa que dominou esta terra. Uma notícia eu quero dar a ele em alto e em bom tom: ele jamais dominará, porque quem criou esse planeta foi Deus, e o fim desse planeta está nos planos de Deus. Ele pode sambar enquanto Deus permite, mas a hora, que lá em Apocalipse 19 for ouvido: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos do céu que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e no manto da sua coxa está escrito este nome:
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Neste dia, quando o inimigo estiver pensando que venceu, que o mundo foi abandonado, eis que Jesus Cristo desce, pisa nessa terra para vencer para todo o sempre o inimigo, a morte e o inferno. Aplauda o Senhor, pois os destinos dessa terra estão nas mãos do nosso Deus. E que o Senhor abençoe a igreja. Aleluia. Agora você ouviu toda esta palavra e talvez você esteja perguntando-se: mas se a porta está aberta, o que eu posso fazer para ser salvo? Aí o Senhor responde: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Mas na prática, o que eu tenho que fazer? Levanta a sua mão e se reconcilia com o teu Criador. Eu quero saber onde tem uma pessoa que quer se reconciliar com Deus nesta noite. Aonde está você? O Espírito Santo falou no teu coração, não fui eu, foi o Senhor, e Ele está ansioso por ter você mais perto dEle. Aonde tem uma vida nesta noite? Você anda um pouco afastado dos caminhos do Senhor, mas nesta noite Ele está te convidando: venha cá, nós vamos orar por você. Ora, igreja, porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando nesta noite, nesta hora. Onde está uma pessoa para se reconciliar com Cristo? Onde está você? Você está aqui dentro, eu sei. A palavra falou com você: não resista à voz do Senhor teu Deus. Onde é que está você? Venha, eu quero orar por você nesta noite. Onde está você nesta noite? Vem aqui, levante as suas mãos. Levante uma das suas mãos e fala: eu quero Jesus. Eu quero escrever uma nova história na minha vida. Uma história de amizade, uma história de comunhão com Jesus. Onde é que está você? Esquece o que passou. O passado não importa, porque Jesus Cristo apaga todos os nossos pecados, sejam eles grandes ou pequenos. Mas Ele precisa que você se manifeste. Ele precisa que você, na presença de testemunhas, diga: Jesus, eu te quero. Onde tem alguém, levanta a sua mão. Eu vou insistir por mais alguns instantes, porque é muito importante esse convite. A tua alma é muito importante para Deus. A tua salvação é tão importante para Deus que Ele deu uma pausa na história da humanidade por sua causa, por amor a você. Onde está você? Faça assim. Nós vamos orar por você. Dê um sinal com as suas mãos. Com uma das mãos, pode ser. Tem alguém nesta noite? Olha aí do seu lado, irmão. Olha aí para o seu lado. Veja se tem alguém que está precisando de uma pequena força. Convide a pessoa que está do seu lado aí para uma nova vida, para um novo período na vida dela. Ajude o seu irmão que está aí do teu lado. Vamos lá, a igreja trabalhando. Esse é o papel da igreja. Você trouxe um visitante nesta noite. Ele por acaso está um pouquinho distanciado dos caminhos do Senhor. Convide-o para vir receber a oração. Vou esperar mais alguns minutos, alguns segundos, não minutos, até que você reflita um pouco se é melhor você daqui para frente seguir com Cristo ou seguir sozinho. Dê uma chance para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus mude a tua história, a história da tua vida. Onde está você? Não vou me demorar muito, porque o meu tempo aqui se esgota. Espero em Deus que o seu tempo não esgote. Seja corajoso, corajosa. Tome essa decisão nesta noite. Fale para Jesus. Seja franco com Ele.
não com ninguém que está aqui, não, com Ele. Fala: Jesus, eu quero um relacionamento contigo, Senhor, de sinceridade. Pode dizer para Ele: eu não tenho força nenhuma em mim, me dê força, Senhor. Onde está você? Eu quero orar por você nesta noite. Tem alguém? Tem alguém para Jesus nesta noite? Se não tem, ou se você não está ainda seguro da tua decisão, guarde esta palavra no fundo do teu coração. Converse com Deus, mas não deixe de se reconciliar com Jesus enquanto a porta está aberta. E que o Senhor abençoe a igreja. A igreja pode se assentar. Vitorioso és, na tempestade estás.